pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, vocês já devem ter ouvido aquela frase direcionada a alguém que outros talvez tenham dito: ô seu desgraçado, né? Aquela palavra feia de ser dita. Mas o que essa palavra nos diz? Uma pessoa sem graça, né? Uma pessoa que foi realmente desgraçada pela vida, pessoa que não encontra graças diante de Deus e muitas vezes da própria sociedade. E aqui nós temos esse homem que se encontra com Jesus hoje. Por que vida mais desgraçada que a dele, né? Até se encontrar com Jesus, tudo mudou depois que ele teve o seu encontro com o Senhor. Mas veja, cego e além de cego ainda mendigo, ou seja, era um miserável mesmo, né? Não tinha nada. Mas a partir do momento do seu encontro com Jesus, tudo se transformou. Uma vida desgraçada se tornou uma vida agraciada pela presença de Deus. Deus habita a partir deste encontro com Ele a vida desse homem. E uma vida que era vazia se torna preenchida do Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque ele teve fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Nós vemos em várias passagens de Jesus, ele falando assim: olha, vai, porque a tua fé te curou. Uma das passagens mais bonitas e mais significativas que nos mostra esta questão da fé é do centurião com o seu servo, quando ele envia um homem, porque ele nem se sente digno, primeiro, de estar na presença do mestre, porque ele era um pagão e ele tinha um servo que ele considerava muito. Então ele diz: fale para o mestre que eu peço esse favor dele, que ele vá até a minha casa, aliás, que ele conceda esta cura ao meu servo. E daí o Senhor diz: eu vou lá, vou fazer essa cura, né? Não, não pode ir na minha casa, porque não sou digno de que entre em minha casa. Dizei uma palavra daqui de onde o Senhor está, porque eu mesmo sendo um homem simples, não sendo alguém com tamanho poder de fazer tal graça, dizendo ao meu servo: vai, ele vai, volta, ele volta. Então, se o Senhor disser para que o meu servo fique curado, eu tenho certeza, ele vai ficar. E o servo fica curado, né, pela fé, né, pela ação da fé. Então, quando nós chegamos a Deus, gente, uma das primeiras coisas que nos é mostrada na liturgia de hoje é pela fé. Quando nós nos encontramos com Deus e nós acreditamos nisso, a nossa vida começa a ser transformada. Esse cego, esse mendigo, ele não tinha nada, ele não tinha a bênção de Deus. Com certeza a sociedade judaica, devido à sua saúde, à sua condição de vida, considerava ele um pecador público, porque as pessoas como ele eram considerados pecadores públicos. Por isso ele era um desgraçado, por isso ele era alguém que não tinha os favores de Deus. Então ele era considerado um pecador, né? E o Senhor vai mostrar, através da insistência dele, ele gritava pelo caminho, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor se compadecesse dele. E num belo momento, num belo dia, o Senhor ouviu: tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, né? Se compadeça de mim, Senhor. E o Senhor envia seus discípulos para que tragam ele até ele. Quando ele chega, ele diz: calma, silêncio, o Senhor te ouviu, vem cá, nós vamos te levar até ele. E ele teve um encontro com Jesus. Nós, quando temos o nosso encontro com o Senhor, a nossa vida é mudada, ela é transfigurada. Nós temos um novo momento, né? Uma nova vida, porque esse encontro com o Senhor, ele nos transforma, ele nos transfigura. E ele vai até Jesus. O que queres? Jesus pergunta. Que eu enxergue. Ele podia pedir tantas outras coisas, né? Até parece redundante o que o padre vai falar, até meio contraditório, mas entre todos aqueles que estavam seguindo Jesus naquele momento, eu quero dizer para vocês que esse cego é o que mais enxergava,
Mas como assim, padre? Ele era cego, como que ele era o que mais enxergava? Ele enxergava não com os olhos desta natureza humana, ele enxergava com os olhares da fé. Ele ouvia falar o que o Senhor fazia e ele acreditou. Esse homem tem o poder de transformar minha vida. Esse homem pode me fazer uma pessoa nova. Esse homem pode me fazer enxergar de novo. Com certeza ele já deve ter ouvido outros milagres, ouvido falar de outros milagres do Senhor, e ele acreditou. Sabe por que muitas vezes as coisas na nossa vida não acontecem? Porque nós colocamos obstáculos para a ação de Deus. Nós não permitimos que Deus trabalhe em nós. Quando nós acreditamos, as coisas vão acontecendo de forma mais natural. Quando nós não colocamos empecilhos para a ação de Deus, Deus vai trabalhando em nós. Esse cego nos dá uma grande lição. Ele acreditou, ele não colocou obstáculos. O Fábio conhece bem nosso antigo pároco, Padre Luiz Fernandes. Eu sempre, em alguns momentos em que eu estou fazendo as minhas homilias, em alguns momentos assim, em algumas situações eu me recordo dele. Em uma das homilias, eu nem era seminarista ainda, bem antes de entrar para o seminário, ele dizia assim: gente, tem muitas pessoas que se aproximam da igreja, se aproximam do altar do Senhor, até vão nas missas com frequência, mas quando elas pedem alguma coisa, algum favor a Deus, elas já não acreditam, elas pedem desacreditando. Quando nós pedimos, ele dizia, e agora eu digo a vocês, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós temos que acreditar que isso já aconteceu. Só que muitas vezes nós queremos no nosso tempo, nós não respeitamos o tempo de Deus. Deus sabe o que nós precisamos muito antes de nós, mas nós devemos pedir e acreditar que já aconteceu. Às vezes acontece que o tempo vai passando e a graça não chega, e nós começamos a pensar, Deus não ouviu, ou Ele simplesmente não quer me atender. Primeiro, se Deus me ouviu e Ele me ouviu, e Ele se agradou com o meu pedido, como Ele se agradou com o pedido do cego hoje, se for naquele momento para a graça acontecer, vai acontecer. Mas às vezes não é o momento. Deus sabe o momento certo de nos conceder aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós ficamos pedindo. Gente, primeira coisa que nós temos que entender, Deus não é surdo. Uma vez pedido com fé, que nós possamos aguardar, pois se Deus não nos conceder, é porque não era para o nosso bem, não era para o nosso crescimento. Nem tudo o que nós pedimos a Deus, Deus nos dá, porque às vezes não é para o nosso bem, às vezes não é para o nosso crescimento. Você que é pai, você que é mãe, você dá tudo o que o seu filho pede? Não precisa responder para o padre, mas pense aí, você dá tudo o que o seu filho pede? Porque nem sempre tudo o que o seu filho pede é bom para ele. Às vezes, aquilo que ele está pedindo não vai levar ele a lugar nenhum. Às vezes você fica até com aquela vontade de dar aquilo que ele está pedindo. Mas você diz assim, mas puxa vida, por que eu vou gastar com isso? Sendo que não vai agregar valores nenhum a ele. Então Deus é da mesma forma conosco. Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai. Ele vai dar aquilo que realmente nós precisamos. E nós precisamos, acima de tudo, o Espírito Santo. Nós muitas vezes pedimos tantas coisas a Deus, mas esquecemos de pedir aquilo que realmente é essencial, o Espírito Santo. Uma vez tendo o Espírito Santo de Deus em nós, tudo o que nós pedirmos, nós vamos pedir pelo Espírito Santo de Deus. E não vamos correr o risco de fazermos pedidos que não vão agregar valores em nossa vida espiritual. Hoje nós estamos celebrando, desde quarta-feira, e hoje nós concluímos com essa celebração solene, a festa das capelinhas. E também celebramos
o final de semana missionário. Gente, Deus, Ele se manifesta de tantas formas, por tantos meios, de tantos jeitos, para realizar as graças em nossas vidas. Às vezes nós queremos que seja do jeito que nós queremos. Nós determinamos a forma que Deus deve agir em nossa vida. Nós apenas devemos apresentar a Deus: olha, Senhor, eu sofro disso, eu preciso disso. Se for para o meu bem, que o Senhor se atenha às minhas necessidades. Humildemente vos peço. E deixa, porque se for da vontade de Deus e realmente para o seu bem, isso vai acontecer. Gente, as capelinhas, elas têm uma longa tradição na igreja. As capelinhas inicialmente, elas nasceram com o intuito de ajudar nas vocações e de levar as famílias a rezarem juntas. Aqui nós temos algumas capelinhas. Quantas mesmo, dona Dete? 44 capelinhas nós temos aqui hoje. Capelinhas de vários setores da nossa paróquia, né? Aqui tem capela, gente. Nós estávamos conversando com algumas pessoas aqui das nossas comunidades. Aqui tem capelas com mais de 70 anos, né? 70, outros com 60 e poucos anos. Quanta história, né, de evangelização. Estamos falando de um final de semana, de um mês missionário, de uma missão. A igreja nasce de um coração missionário, de um desejo do ide de Jesus, ide e levai a boa nova, né? E levar a boa nova há várias formas para que isso aconteça. E a igreja, no coração dos homens, inspira as capelinhas. As capelinhas diante da família. Quantas orações aqui as famílias já fizeram diante dessas capelinhas? Infelizmente hoje, nos tempos atuais, em tempos em que às vezes a esposa trabalha em um horário, o esposo em outro, os filhos ou estudam em um horário ou em outro, ou trabalham, né? A família já não se encontra mais para ter esses momentos de oração. Então o que acontece? Muitas vezes a capelinha fica lá num cantinho jogada. Alguns ainda têm a graça de acender uma velinha pelo menos e fazer as suas intenções, né? Mas, gente, rezemos diante das nossas capelinhas. Quantas graças já foram alcançadas? Eu tenho certeza que se fosse para chamar essas pessoas, os nossos zeladores, né, quem trabalha mais à frente das devoções marianas, como zeladores e tantas outras devoções bonitas em relação à Virgem Maria, quantas graças seriam testemunhadas? Nós ficaríamos o dia todo aqui, talvez passaríamos a noite. Pense, 70 e poucos anos, só uma das capelinhas tem aqui, outras 60, e outras com certeza já com uma longa rodagem aí pelas casas das nossas famílias. Quantas orações, quantas graças essas capelinhas já testemunharam. Eu mesmo, diante da minha família, tenho uma situação muito interessante, e digo bonita, para testemunhar. Meu pai se encontrava enfermo já há algum tempo, 3 anos, e no último dia de vida dele, a Santinha chegou na nossa casa. A vizinha veio trazer a imagem. A nossa casa antes tinha uma área na frente, o pai estava sentado nessa área, depois de atender algumas visitas que vieram ver ele, e a Santinha chegou no portão. Ele falou para minha mãe: olha, que mãezinha, a Santinha chegou. E daí a mãe foi lá receber a imagem, trouxe para dentro, né? Foi feita as orações ali devidas. E daí logo em seguida o meu pai pediu para que a mãe levasse ele até o quarto. Levando ele até o quarto, 15 minutos depois que a Santinha chegou, o meu pai foi embora. Foi embora. Gente, quem reza o terço não é jamais, nunca, por Deus
desamparado. Quem tem a devoção à Virgem Maria nunca será por esta mãe desamparado. Nós acreditamos, eu e minha casa, minha família, nós acreditamos que a Virgem Maria veio sim buscar o meu pai. Ele se alegrou com a presença, com a chegada da Santinha, da capelinha. 15 minutos depois ele fez a sua partida, fez a sua Páscoa. Gente, vale a pena ser devoto da mãe, vale a pena se apegar à Virgem Maria. Quando nós olhamos para essas capelinhas, esse é apenas um testemunho, mas quantos testemunhos, ou similar, ou mesmo diferente, de graças, de curas, ou mesmo iguais a essa que o padre falou, mas quantas coisas bonitas e tristes ao mesmo tempo, essas capelinhas já presenciaram. Peçamos a Deus. Essa é apenas uma forma de Deus se manifestar em nossa igreja, em nossa comunidade. É uma forma missionária, né? Hoje ela está na minha casa, amanhã ela está na casa do meu vizinho, e assim vai, levando a mensagem de Deus através da Virgem Maria, através da mãe, né? Que nós possamos, em um ano que está praticamente a se encerrar, um ano que foi muito difícil, de muitas lutas para todos nós. Quantas lutas nós tivemos, quantas batalhas, mas nós estamos aqui, né? Alguns irmãos nossos foram embora, foram para junto de Deus, né? Partiram deste mundo, devido à ocorrência do Covid, ou por outras doenças, né? Mas partiram, foram embora. Dentro de um ano complicado, de 2 anos difíceis, nós estamos aqui para testemunhar a presença de Deus em nossa vida. Se nós olharmos tudo o que acontece em nossa vida, por mais difícil que ela esteja, eu garanto para vocês, se nós fizermos um levantamento dos últimos 2 anos, nós temos muito mais a agradecer a Deus pela presença dele em nossa vida do que a pedir, pois ele já nos trouxe aqui. Nós estamos testemunhando o início de um recomeçar no próximo ano, com novas perspectivas, com assim, aquela alegria de que nós teremos um ano diferenciado. Já podemos presenciar mais irmãos participando conosco das santas missas, dos nossos momentos orantes, dos nossos momentos festivos. Mas a igreja nunca parou, nunca deixou de levar a sua boa nova, e é por isso que você está aqui hoje, porque você não desanimou, você acreditou. Teve os seus momentos, com certeza, todos nós temos, de pensar assim: puxa vida, será que nós vamos vencer isso? Será que isso vai passar? Mas diante das nossas devoções, seja elas as devoções marianas ou aquelas que temos, mas a nossa fé nos trouxe aqui. Olhemos para o cego de hoje. Mesmo não tendo a vista, ele acreditou que aquele homem podia fazer prodígios em sua vida. E ele fez, ele mudou a vida desse homem. Ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a sua vida, se nós não colocarmos obstáculos para que Deus haja. Peçamos aos santos, de forma muito especial, peçamos à Virgem Maria, pela intercessão dela, que nós não coloquemos obstáculos para que Deus haja em nossa vida, para que nós sejamos homens e mulheres verdadeiramente firmes na fé, convictos que Deus está agindo e que Ele pode fazer muito mais, se nós não colocarmos impedimentos, atrapalhos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, nossa paróquia, todo o nosso povo, toda a nossa gente. Que cada capelinha dessa, que elas também ficaram por um tempo recolhidas, agora que elas estão voltando, mas que elas, ao
chegarem às casas, depois o padre vai dar uma bênção especial às nossas mensageiras, nossas zeladoras, nossas capelinhas. Que as casas que elas chegarem, que elas possam levar a bênção de Deus, que elas possam levar a esperança de um dia melhor, de anos melhores, de tempos melhores. Que elas possam levar a esperança, a fé, na presença de Deus em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé.